Bom, independente da sua crença, pode assistir a esse vídeo tranquilamente, para você descobrir até que ponto você permite ser influenciado pelo diabo. Começando esse bate-papo, eu já quero deixar bem claro para vocês que essa ideia do diabo que a gente vai construir agora está fortemente ligado ao livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Então eu te convido a refletir comigo ao longo desse vídeo o que é o diabo para você e ao longo dessa construção entender até que ponto essa ideia pode ou não influenciar a sua vida. E eu quero aproveitar esse momento para pontuar 3 coisas muito relevantes. Primeira delas, o diabo nesse vídeo não vai ser tratado com aquela imagem que provavelmente você tem na cabeça de algo vermelho, feio, com chifre, rabo pontudo e um tridente na mão. Não, não é isso. Segunda coisa, esse assunto ele definitivamente não está falando sobre religião. É muito mais para uma psicologia do sucesso do que para a religião. E terceiro, ao final desse vídeo você vai ter total capacidade para reconhecer alguns grandes obstáculos que você mesmo cria que atrapalha em muito o seu desenvolvimento. Dito isso tudo, sejam muito bem-vindos ao Afinal de Contas. Para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Araújo e é um prazer estar aqui compartilhando ideias engrandecedoras com vocês. Então vamos lá, eu dividi esse vídeo em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai focar um pouco mais na construção dessa ideia do diabo e em como ele faz para realizar seu trabalho de controlar a mente e a vida das pessoas. E depois disso, na segunda parte, a gente vai entender as ferramentas que a gente tem para nos manter fora do controle do diabo. Começando o conteúdo então. Galera, no livro Mais Esperto que o Diabo, o Napoleon Hill ele fala que ele consegue uma entrevista secreta com o diabo. Vinícius, como assim, cara? Isso tá muito viajado, uma entrevista com o diabo. Pouco antes de começar essa entrevista, o autor ele fala o seguinte, eu vou colocar esse trecho aqui porque é bem legal. Vamos lá. O diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. Então o que eu queria que você focasse muito agora? No conteúdo. Esquece essa parada de entrevista, quando eu usar o nome diabo, que o próprio autor utiliza. Foca no conteúdo, na informação que por meio de uma entrevista com o diabo foi passada pelo Napoleon Hill. Respondendo a uma das primeiras perguntas da entrevista, o diabo diz: eu não tenho um corpo físico, eu consisto em energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Então, logo nessa primeira parte, ele já deixa bem claro o que ele é, aonde ele mora, onde ele está e o que ele faz. Ele é energia negativa, ele vive na nossa mente e ele controla os pensamentos negativos. Nesse momento já é possível desconstruir a visão que muita gente tem do diabo sendo aquele cara feiozão lá e tal, com chifre, rabo, que a gente comentou agora há pouco. Mas Vinícius, como que ele faz para entrar na mente das pessoas então? E ele entra na mente das pessoas ocupando um espaço vazio que não é utilizado no cérebro humano e planta a semente do medo. Grave isso aí, galera. Esses espaços vazios, a gente vai falar deles em seguida e mostrar como que eles são formados. E os 6 maiores medos da humanidade são: primeiro, medo da pobreza; segundo, medo da crítica; terceiro, medo da perda de um amor; quarto, medo da perda de saúde; quinto, medo da velhice e sexto, medo da morte. Pensa aí com você mesmo, quais desses medos você tem cultivado? E no livro o diabo fala que o primeiro e o último são os que ele mais utiliza
para conquistar a mente das pessoas, que é o medo da pobreza e o medo da morte. Além desses medos, o diabo, com uma certa relutância, revela na entrevista um dos seus maiores truques para conseguir dominar a mente das pessoas, que é a alienação. Vinícius, o que você quer dizer quando você diz alienação? Basicamente, a alienação é o que cria os espaços vazios na mente da pessoa. Escuta isso aqui. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Resumindo, a alienação é o contrário da arte de pensar por si mesmo. E ele também diz o seguinte: a mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Então, por meio de hábitos ruins, uma pessoa cria espaços vazios na própria mente que permite que o diabo plante uma semente lá dentro. Por exemplo, todo mundo sabe que fumar faz mal, beber, utilizar alguns outros tipos de droga, não realizar atividade física, ter um impulso exagerado pela comida, pelo sexo. Tudo isso são hábitos ruins. E ter esses hábitos é um tipo de alienação, sabe por quê? Porque hábitos ruins é o mesmo que você permitir que o seu corpo controle a sua mente e não o contrário. E vem cá, presta atenção que eu vou te contar uma coisa que é muito legal. Parte desses hábitos, na verdade a grande maioria desses hábitos ruins são exploradas por meio de desejos naturais, de prazer e satisfação momentâneo. Por isso é muito fácil para o diabo utilizar isso como uma isca para te atrair, porque é natural você ter esses desejos e querer satisfazê-los momentaneamente. E é por isso também que a grande maioria da população pega essas iscas e permite a criação de espaços vazios na própria mente, que é onde o diabo vai exercer o controle sobre a vida da pessoa. E acontece que se alienar em uma direção abre portas para você se alienar em outras também. Porque basicamente se alienar é não pensar por si mesmo. E a forma como você faz uma coisa vai estar diretamente ligada com a forma que você faz as outras coisas da sua vida também. Agora, isso aqui que eu vou falar é de ficar de boca aberta, que é o seguinte: os maiores aliados do diabo na sua função de controlar a mente das pessoas são as instituições mais influentes na vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes, que são as seguintes: primeiro, os pais; segundo, a escola; e terceiro, as igrejas. E sabe por quê? Porque essas instituições muitas vezes tiram desses jovens a capacidade de pensar por si mesmo e tomar decisões em cima disso. E isso é feito por meio de imposições de crenças, imposições de ideias e pensamentos. Resumindo essa primeira parte, o diabo ele suborna suas vítimas por meio de desejos naturais, que se forem sempre atendidos, isso leva ao hábito de se alienar. E caso as pessoas não mordam essa isca, ele ainda pode implantar a semente do medo na mente das pessoas quando é gerado espaços vazios. E muitas vezes isso é realizado com a ajuda imperceptível das instituições mais influentes na vida das pessoas. Até aqui já dá para ficar de cara com isso tudo que foi revelado pelo diabo. Mas no livro o diabo também fala algumas estratégias que as pessoas podem utilizar para se manter fora do seu controle. Logo no começo da entrevista, o diabo já menciona a sua oposição. E ele fala da oposição dele da seguinte forma: a minha oposição é o que vocês, humanos, chamam de Deus. E ele fala também que a oposição dele controla o pensamento positivo, o amor, a fé, a esperança e o otimismo. E cultivar isso é o ponto-chave para você conseguir se afastar do controle do diabo, principalmente a fé. E ele diz o seguinte: a fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença
e por sua vez a crença transmuta-se em realidade. E juntando isso tudo, ele diz que o pensamento disciplinado e organizado significa a morte para ele. Disciplina e organização. Pensamento disciplinado e organizado. E olha só, o pensamento apurado, o pensamento que é voltado para a fé, para a coragem, para a definição de um propósito, é a principal ferramenta para se desvincular do medo, do desencorajamento e da destruição, que são ferramentas utilizadas pelo diabo para controlar a mente das pessoas. Entenda uma coisa, desejar algo é muito fácil. Se você sair na rua e perguntar para todo mundo quem quer ganhar o dobro de dinheiro do que recebe hoje em dia, a grande maioria das pessoas, talvez todo mundo, vai responder que sim. Mas desejar uma coisa e não lutar por aquilo que quer é uma forma de se alienar. Todo mundo deseja vantagens financeiras na vida pessoal, na vida profissional, mas são poucos os que estão dispostos a ter uma fé para desenvolverem uma crença e, por meio de um pensamento disciplinado e organizado, trabalhar para conquistar aquilo que quer. Ou seja, só para fechar essa parte e ficar bem forte essa mensagem. Cultivar uma fé para desenvolver uma crença e, por meio dessa crença, conseguir mudar a realidade. Como? Tendo um pensamento disciplinado e organizado. E os 3 primeiros princípios para a morte do diabo são: primeiro, ter um propósito definido. Segundo, exercer o controle sobre a própria mente. E terceiro, aprender com a adversidade. Isso tudo que a gente falou aqui não é um manual ou um passo a passo para você seguir cegamente. Isso é uma ideia para você refletir dentro da sua realidade, dentro da sua vida. É uma ideia para você pensar. Eu acredito que você captou a mensagem principal desse vídeo e do livro Mais Esperto que o Diabo também. O livro ele mostra uma visão genial de como os nossos pensamentos conduzem a nossa realidade. Os nossos pensamentos são responsáveis pela realidade à nossa volta. E na minha visão, esse livro definitivamente não fala estritamente de céu e inferno, Deus e diabo. É muito mais uma psicologia que leva à prosperidade. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua visão sobre esse assunto. Eu quero conhecer o que você pensa a respeito desse tema. E uma informação muito importante, eu ainda não acabei de ler esse livro, mas foram tantos insights que eu fui pegando que eu já resolvi subir esse vídeo. E me conta aqui embaixo se você se interessaria por uma parte 2 desse vídeo. Uma parte que falaria muito mais sobre os princípios para a morte do diabo. Eu mencionei 3, mas tem mais que serão abordados mais para o final do livro, que eu vou descobrir um pouco mais na frente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e aperte os sininhos da notificação. Eu vou ficando por aqui e eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!